Boa tarde, então, a todas e todos. Nós estamos muito contentes de poder receber a professora Jane Paiva, que, com certeza, pessoalmente, alguns de vocês não a conheçam, mas através da sua obra e da sua produção na educação de jovens e adultos, como referência nessa área e como sinônimo de alguém que tem se debruçado sobre essa temática para além do que nós temos discutido, mas também daquilo que se pode produzir de conhecimento na área da educação de jovens e adultos. Então, ela é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, está aqui conosco e nós temos, então, um tempo para ouvi-la e mais um tempo para conversar com ela e dialogar. Vocês, por favor, se já têm as suas questões, já vão anotando, para que depois nós possamos conduzir um debate. Tá bem? Agradecemos a presença de todos. E um bom debate, uma boa tarde a todas nós. Obrigada, Aline, obrigada a todos, obrigada ao EREJA, a organização da EREJA, pelo convite, né? Uma carioca aqui no meio dos sulistas. Eu queria dizer também que eu fiquei muito contente com esse logo, achei o logo muito lindo, acho que eles tiveram muito bom gosto na escolha, porque ele é muito sugestivo, não só pela alegria das cores, mas porque, para mim, eu não sei qual foi a intenção do artista que o produziu, ele expressa a nossa diversidade, né? As múltiplas características da nossa população, da nossa gente, da nossa terra, e eu penso que esse logo, ele faz exatamente, ele comunica essa mensagem que é muito própria de todos nós. Bom, a Adriana, quando negociou comigo a temática, ela me disse assim, você veja qual aspecto você quer enfocar nessa diversidade, porque o tema é imenso, né? Com o Plano Nacional de Educação, é uma variedade de questões. E como em seguida na rede eu vi a Annalise se colocando, que vem a seguir, se colocando em relação ao movimento da campanha de que ela tinha participado, eu tinha inicialmente pensado em trazer alguma discussão do Plano Nacional. Mas quando eu vi a Annalise fresquinha vindo de lá, eu disse, a Annalise vai pegar esse mote. Então deixa esse para ela e vamos pegar outra coisa. Então, eu espero que eu tenha acertado. Não sei, acertei? Então que bom, porque aí a gente fica com as questões candentes, né? Ajudando a pensar alguns aspectos. Pode passar, por favor? Bem, eu comecei tentando fazer algumas interrogações ao tema que nós vamos discutir esses dias aqui, né? Inicialmente, quais são esses sentidos e quais os significados da educação de jovens e adultos nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, que remetem à educação como direito? O secretário me deu todo o mote, porque eu assentei a minha fala no caminho que ele traçou aqui, já abrindo o encontro. Eu fiquei feliz porque ele me antecedeu e antecipou a minha reflexão. Em segundo momento, né, porque a questão exatamente porque há uma mudança, uma inflexão muito importante que se faz dos anos anteriores no tratamento da educação de jovens e adultos, do momento em que a Constituição assegura que é direito de todos, independente da idade. Então essa inflexão faz com que mude substantivamente a forma de olhar a oferta de atendimento educacional a jovens e adultos. Em que a educação de jovens e adultos, como modalidade de escolarização, né, contribui à construção do direito à educação. E por que a gente tem que interrogar? Porque a educação de jovens e adultos não é apenas escolarização, mas nesta vertente, como é que ela vem podendo contribuir na construção do direito? Pode passar, por favor. A terceira questão é que respostas a educação de jovens e adultos, na concepção do aprender por toda a vida, oferece a sujeitos jovens e adultos que vivem em sociedades de conhecimento. Quer dizer, cada vez mais nós estamos precisando pensar políticas que ultrapassem os muros da escola, as organizações no sentido convencional
escolar para pensarmos como é que pensamos a política de EJA, de aprender por toda a vida, nem sociedade de conhecimento. E, por último, quais os conhecimentos essenciais a jovens e adultos trabalhadores para que eles possam ler o mundo, os códigos, seus fenômenos naturais e sociais, e cada vez mais se fazerem cidadãos, homens e mulheres. Então, vocês vejam que o caminho que eu escolhi é um caminho muito afinado com o que o secretário defendeu aqui na abertura do evento. Pode passar, por favor? Eu aí tomei uma metáfora da música do Raul Seixas, né? Do guitar, que ele diz o início, o fim e o meio, né? Pode passar, que ele diz o filho que ainda não veio, eu sou o início, o fim e o meio. E eu trabalhei com a ideia, né, de que o início, para nós, tem origem nessa perspectiva do direito à educação. É esse o ponto de inflexão da política. O fim vem sendo dado pelas políticas públicas e pelos programas e projetos e seus objetivos. Mas eu decidi interrogar fortemente o que é esse meio e como é que esse meio tem sido o grande desafio a todos nós. Pode passar, por favor. Então, o início. Pode ir. Bom, eu parto da premissa de que direito e a condição democrática não são premissas dadas. Elas são construções históricas de luta e de conquista da igualdade. Eu estava observando o emblema da bandeira do Rio Grande do Sul, né? E a liberdade, igualdade e humanidade, que é justamente onde tem que se assentar a perspectiva da educação como formação humana. Então, desde sempre o secretário falava isso também, são temas em disputa. Não é consenso de que todo mundo entende que essas são as condições básicas para se assegurar o direito à educação. A disputa é permanente, historicamente, e nós que lutamos por isso sabemos que temos que lutar todo dia, porque o risco de voltar atrás é sempre muito forte. Então, quem luta sabe que tem que lutar sempre para garantir que as conquistas não sejam revertidas. A outra premissa se baseia na forma como temos tratado a nossa população pela negação e exclusão de muitos sujeitos desde a infância. E essa negação não é apenas do tempo da escola, mas é também do direito de ser criança, do tempo da infância. Pelo trabalho precoce, pelas condições de pobreza e de marginalização em que muitas camadas da nossa população vivem. Pode passar. Então, trabalhar a educação implica que nós temos que passar da perspectiva de que ela vai de direito social a um direito humano. E como direito humano, a educação está assegurada desde a Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, e que, no entanto, não se fazia verdade entre nós e entre muitos países durante esses quase 60 anos da Declaração. Isso é, para Norberto Bobbio, o que ele chama de categoria de direitos de segunda geração. Categoria de direitos de quarta geração são esses direitos novos que nós temos reivindicado hoje. Por exemplo, o direito a desenvolver as células-tronco com perspectivas de cura de doenças, com a engenharia genética. Isso o Bobbio já trata como direitos de quarta geração. O que a gente tem que prestar atenção é que direito não é uma condição que, alcançada, ela está resolvida do ponto de vista dos nossos desejos. O nosso desejo sempre vai além, porque à medida que conquistamos direitos, queremos sempre mais. E porque somos humanos, temos sempre novas necessidades de humanizar-nos e, por isso, avançamos na perspectiva dos direitos.
Então, essa perspectiva dos direitos que Norberto Bobbio defende, ele ainda nos assegura uma outra questão que a gente constata facilmente no nosso entorno, né? Mesmo quando nós asseguramos direitos tão avançados, nós convivemos com os direitos mais elementares ainda não assegurados para um grande contingente da população. Então ele vai dizer, né, nós não apenas não conseguimos os direitos todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Ou seja, é preciso sempre estar de atalaia, porque há sempre o que vencer e há sempre pessoas em condições desiguais na perspectiva do direito. Pode passar, por favor. Bem, do ponto de vista da perspectiva internacional do direito à educação, nós vamos observando que esse direito ele vai se constituindo a partir da evolução de conceitos. E o conceito não começa com o direito à educação, mas começa com a perspectiva do direito à alfabetização. E é da alfabetização que nós vamos caminhando em busca de chegar à educação básica e, atualmente, entre nós, aqui no Brasil, a educação básica não implica aquela educação de base rasa, como durante algum tempo a gente considerou, mas ela significa uma educação que chega ao ensino médio, não é? Então, esses conceitos que vão assegurando o direito, eles vão evoluindo, aí a gente passa não apenas pelo de alfabetização e educação básica, mas o conceito de educação permanente e educação continuada, para o qual eu faço uma distinção muito clara, que tem a ver, a educação permanente surge na década de 70, quando a teoria do capital humano vem com muita força alavancar as bases e os fundamentos da educação, e daí a educação permanente era a educação para um determinado fim. Então não era a educação que fazia a formação do homem, ponto, mas era a educação que o ensinava para alguma coisa. Então essa era a perspectiva da educação permanente. Na ideia da educação continuada é assumir, tal como Paulo Freire, a ideia do nosso inacabamento, a nossa incompletude e a necessidade de ser mais todo o tempo, ou seja, de contínua formação humana. Por isso, aprender por toda a vida e não ensinar todo o tempo. Aprender porque é o movimento do sujeito no mundo, o sujeito que aprende pela sua curiosidade, pela necessidade de satisfazer ao seu desejo de compreender o mundo e a vida. Então esses conceitos já estão mais fortemente tratados entre nós, têm mais repercussão nas políticas nacionais a partir da quinta e da sexta Confinteia, a sexta bem recente, até mesmo pela forma como nós conseguimos nos mobilizar e sistematizar as nossas compreensões sobre a educação de jovens e adultos. Muito do que conquistamos não é apenas contribuição dos países do norte, que sempre tiveram a primazia da definição nessas conferências, mas também contribuições da América Latina, por exemplo, com a incorporação dos jovens na ideia da educação de adultos, pela situação das populações mais empobrecidas, América Latina, África, Ásia, respondendo pela presença desses jovens a quem a escola não tem atendido. O grupo dos excluídos, dos direitos em geral, não é só do direito à educação, porque a negação de direitos quase sempre se soma a muitas negações, a presença juvenil, a presença de idosos que vai se fazendo entre nós de uma forma bastante contundente. Os últimos dados do censo mostram uma mudança de perfil na população brasileira, com o envelhecimento da população, pelo aumento da expectativa de vida e a possibilidade de nós termos de pensar o que é que vamos propor como políticas do aprender por toda a vida,
da educação continuada para os sujeitos idosos que não mais morrem aos 30, nem aos 40, nem aos 70, mas que permanecem ativos, produtivos por muito mais tempo, né? Entre nós temos uma colega que o pai fez em março agora 108 anos, né? Então, vocês vejam, e esse não é um exemplo, nós hoje conhecemos muitos exemplos dos idosos próximos alcançando tranquilamente os 90 anos, né? Então mudam as condições de vida da população, saúde, bem-estar, evidentemente. E aí nós temos que nos interrogar: quais são as políticas para as pessoas idosas no direito de continuarem a aprender e a compartilhar seus saberes, suas sabedorias com as populações? Vamos escolher a política que faz mesinha e banquinho na praça para jogar carta e dama e dominó? Ou vamos pensar numa política séria de educação de adultos que faça com que nós possamos beber dos saberes dessas gerações mais velhas? E a ideia do conceito de desenvolvimento sustentável, trazendo para nós uma perspectiva de que o direito começa também a sofrer inflexão, que não é mais a perspectiva apenas de um crescimento desordenado, mas que possa garantir a qualidade de vida em todo o planeta para todos. Pode passar, por favor. Qual é o fim, então? No Brasil, os cenários têm marcos legais e marcos políticos. Eu selecionei alguns, né? Marcando inicialmente com a Constituição de 88, que sem dúvida esse é o marco mais importante, porque desde 1934 o direito à educação não se fazia para todos, na Constituição brasileira e nas emendas que vieram a seguir. No máximo, na emenda de 69, nós encontrávamos o direito do voto do analfabeto, mas com a perspectiva sempre de como massa eleitoral, né? E ainda temos essa questão na nossa Constituição, porque o analfabeto tem um direito pela metade político, porque ele vota, mas não pode ser votado, não é? E com as emendas que têm atualizado essa Constituição na perspectiva do direito. Um bom exemplo é a emenda que atualiza, por exemplo, o direito dos 4 aos 17 anos. Se nós admitirmos que é um percurso regular, sem descontinuidades, podemos dizer que vai da pré-escola, da educação infantil de 4 anos, até o ensino médio, não é? Então, na prática, o ensino médio, que não está constituído como dever do Estado, pela Constituição Inicial de 88, era só o ensino fundamental, com essa emenda, a Constituição começa a ganhar um outro lugar no dever que o Estado tem com a oferta do ensino médio. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né, o Fundeb, que sem dúvida é um importante instrumento de extensão daquilo que era restrito ao ensino fundamental para se estender a toda a educação básica, com as suas modalidades. O Plano Nacional de Educação, que analisa e discute depois, então, né, que estamos aí com polêmicas e disputas e não sabemos quando teremos esse plano em vigor, não é? Mas com muitos desafios colocados para nós, principalmente da educação de jovens e adultos. Me parece que um dos grandes desafios é a gente arrancar de lá a ideia da erradicação do analfabetismo, né, que ainda permanece no texto constitucional. Mas já tiramos tantos, já emendamos tantas coisas, podemos fazê-lo também nesse conceito absolutamente obsoleto, ultrapassado.